Olá, senhores. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que esteja vendo esse filme. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito reforçar o ensino de topografia para todos aqueles que a tiveram no currículo de seus cursos profissionais. Neste vídeo vamos ver um pouco de história da geodésia, a história de como o tamanho da Terra foi determinado por Posidônio. Posidônio foi um grego que viveu depois de Eratóstenes, e essa questão da história da geodésia na determinação do tamanho da Terra é mais conhecido o método que Eratóstenes usou para determinar esse tamanho. Esse método de Posidônio só é conhecido por aqueles que estudam em livros de história da geodésia e não têm assim acesso assim através de outras fontes, né? Então vou aproveitar esse vídeo para divulgar esse método de Posidônio. Uma curiosidade é que esse método de Posidônio ele teria assim como subproduto provar que os mares se curvam. Há muitas pessoas, muitos terraplanistas no século XXI que ainda acham que a Terra é plana e que as águas são planas, que há a planicidade das águas. Mas esse método de Posidônio vai mostrar a vocês justamente o contrário. E vocês vejam esse vídeo para ver como a curvatura do mar Mediterrâneo é mostrada aqui neste vídeo. Vamos a esse método de Posidônio. Bom, Posidônio, ele observou, então, na cidade de Rhodes e de Alexandria, olhando lá para o oeste, que a estrela Canopus, olhando de Rhodes, ela estava se pondo. Mas, de Alexandria, olhando de Alexandria, ela ainda não se punha, ela ainda apresentava uma certa altura em relação ao horizonte, como está mostrado na capa aqui desse vídeo, né? Então, aqui estando na cidade de Rhodes, aqui assim seria o mar Mediterrâneo. Então, quem olha aqui em Rhodes, lá para oeste, via a estrela Canopus boiando no horizonte. Mas para quem está lá em Alexandria, olhando para o oeste, a estrela Canopus ainda não está se pondo. Ela apresenta uma altura de 7 graus e 30 minutos. Esse aí consiste, então, no método de Posidônio. Ele, baseado nessas observações, mediu a altura da Canopus lá de Alexandria, provavelmente mediu com astrolábio, que é um instrumento de medir a altura dos astros acima do horizonte na época, e ele sabia que a distância entre Rhodes e Alexandria eram 5.000 estádios. Com isso, ele determinou que a circunferência da Terra eram 240.000 estádios. Eu coloquei aqui uma correspondência entre estádio, essa medida de unidade de comprimento daquela época, que era o lado de um estádio de praticar esportes, né? Então, 5.000 estádios correspondem, em linguagem de hoje, em unidades modernas, a 500 milhas terrestres. Não são milhas náuticas, são milhas terrestres. Então, dividindo aqui por 500, nós temos que uma milha vai ser o equivalente a 10 estádios. Logo, um estádio vale 160,9 metros, porque uma milha terrestre vale 1.609 metros. Temos, assim, o equivalente, né? Então, vamos aqui fazer umas conjecturas, uma redução ao absurdo, para comparar a hipótese da Terra plana. Se a Terra fosse plana, o zenite aqui em Alexandria
seria paralelo ao zenite, aqui a reta zenite-nadir, a reta vertical do lugar, lá em Rhodes, distante lá 500 milhas. Essas duas verticais seriam paralelas, seria um único plano. Seria um único plano, a Terra é plana, seria um único plano, e das duas cidades, de Alexandria e de Rhodes, se veria a estrela Canopus boiar, se pôr lá no horizonte. Aqui está assinalado o efeito da refração. Embora se veja a estrela Canopus boiar, na realidade ela está um pouco abaixo do horizonte e a refração traz, então, o raio luminoso. Isso daqui é uma figura mostrando como seria visto o poente da estrela Canopus no caso da Terra plana. Tanto em Rhodes quanto em Alexandria, como é um plano, a estrela Canopus teria que ser vista boiando lá no horizonte, lá onde o céu e o mar se encontram. Mas, na realidade, o que acontecia é o seguinte. Em Rhodes, nós temos aqui um plano. O plano do horizonte de Rhodes, aqui com o zenite de Rhodes. E aqui em Alexandria, tem o plano de Alexandria, o plano do horizonte de Alexandria e o zenite de Alexandria. E esses planos não são coincidentes. Por que não são coincidentes? Porque em Rhodes, quando em Rhodes se vê o poente da estrela Canopus, nesse instante, lá em Alexandria, essa estrela Canopus está ainda alta, ainda não se pôs, ainda está com 7 graus e 30 minutos acima do horizonte. Então, isso prova que o plano de Rhodes e de Alexandria não é o mesmo. Isso prova que a Terra não é plana. Isso prova também que o mar Mediterrâneo não é plano, porque Rhodes e Alexandria estão uma em cada lado do Mediterrâneo. Logo, se os dois planos, um em Rhodes e outro em Alexandria, não são únicos, é porque o plano do horizonte ali no mar, perto de Rhodes e perto de Alexandria, não é o mesmo. Logo, o mar Mediterrâneo tem curvatura. E essa curvatura entre Alexandria e Rhodes já vale 7 graus e 30 minutos. Então, o Posidônio, sabendo a distância de 5.000 estádios entre essas duas cidades, e sabendo que esse ângulo medido com astrolábio aqui, da altura de Canopus, lá em relação ao horizonte, é o mesmo plano formado pelas retas verticais aqui, o zenite de Rhodes e o zenite em Alexandria, porque são ângulos de lados respectivamente perpendiculares. E essa geometria já era conhecida naquele tempo, é a geometria de Euclides. Então, com base nisso, ele determinou, ele via que esse ângulo de 7 graus e 30 minutos, formado entre essas duas verticais do lugar, lá no centro da Terra, ele subentendia esse arco, essa distância entre Alexandria e Rhodes em 5.000 estádios ou 500 milhas terrestres. Com isso, ele fez uma proporção. Esses 5.000 estádios estão para esses 7 graus e meio, né, 7 graus e 30 minutos, assim como a circunferência toda estaria para 360 graus. Determinou, então, o comprimento da circunferência da Terra em 240.000 estádios, que, colocando em unidades modernas, dá 38.000 quilômetros, 38.616. O Eratóstenes determinou pouco mais de 40.000 quilômetros. O Eratóstenes, lá naquele método dele, com as verticais em Siena e Alexandria, que em várias publicações e vários vídeos já foi mostrado, a circunferência da Terra, determinada por ele, é 40.000 quilômetros. E o Posidônio determinou aqui pouco mais de 38.000 quilômetros. Tá? Mas a história não ficou por aí. Essa circunferência da Terra determinada por Posidônio, ela não foi aceita por Ptolomeu. Ptolomeu tinha autoridade que
era uma autoridade na época que tinha em geografia, tinha autoridade na geografia, em astronomia, que o Aristóteles tinha na filosofia, né? Então, o Ptolomeu mandou fazer essa revisão do trabalho do Posidônio, e com isso o valor da circunferência da Terra nessa revisão diminuiu mais ainda. Foi aí para 28 mil quilômetros e 962 metros. Quer dizer, de 38 veio para 28. E o de Eratosthenes estava lá com 40 mil e pouco. Agora, quem era esse Ptolomeu com essa autoridade toda? Ele era o maior cientista que tinha na época. Ele era muito respeitado, tinha trabalhos em matemática, astronomia, geografia, cartografia, conhecido também por trabalhos em ótica e teoria musical. Ele é tido ainda hoje como o pai da geografia física. Para ter uma ideia da sua autoridade, 1000 e tantos anos depois, lá na época dos grandes descobrimentos, Pedro Nunes, que era o cosmógrafo mor de Portugal, era o CEO lá dos grandes descobrimentos, era o consultor técnico, ele era o mestre lá, o professor dos pilotos portugueses. Ele traduziu 3 livros de Ptolomeu, livros de geografia e cartografia, para dar aulas do seu curso de formação de pilotos portugueses, aqueles pilotos que fizeram as grandes navegações. Agora, que consequências teve esse valor adotado por Ptolomeu, né? Os mapas de Ptolomeu, com essa terra menor, eles influenciaram os cartógrafos da Idade Média. E os historiadores acham que isso induziu Colombo a um erro. Colombo, baseado nos mapas de Ptolomeu, ele foi levado a crer que a Ásia estivesse a 6.000 quilômetros a oeste da Europa. Então, quando ele chegou às Antilhas, ele imaginou que estivesse chegando já do outro lado, lá na Ásia. Está aqui, ele saiu da Península Ibérica, fez a sua viagem em 1492, aqui em verde a viagem. E ao chegar aqui nas Antilhas, uns 6, 7 mil quilômetros afastado lá da Península Ibérica, pelo mapa ele já achou que estivesse na Ásia. Aí voltou para casa. Veio aqui, retornou, passou pelos Açores, voltou para a Península Ibérica. E deu a notícia lá que tinha descoberto um novo mundo. Deu a notícia que tinha chegado à Ásia, achou que chegou à Ásia, achou que descobriu terra do outro lado. Então isso daí deu aquela, né? Despertou os portugueses, né? Despertou, poxa, temos que tomar providências com isso. Dali veio, tem história a respeito disso que eu vou contar, a respeito do Tratado de Tordesilhas, que foi preciso, então, depois dos portugueses correrem atrás do prejuízo, fazer aquela corrida marítima, né, para dividir o mundo ao meio, né, como modernamente tem a corrida espacial. Bom, mas nas cartas de Mariar, que são as cartas de andar no mar, cartas de andar no mar, cartas de Mariar, aquelas cartas náuticas portuguesas, elas eram baseadas na projeção cilíndrica equidistante de Eratóstenes. Elas não levavam em conta o tamanho da Terra do Ptolomeu, e sim de Eratóstenes, aqueles 40 mil quilômetros, aquele grau, comprimento de um grau com 110 quilômetros. Então os portugueses já tinham outra noção do comprimento da Terra, que em outros vídeos nós vamos contar histórias a respeito disso. Bom, senhores, era isso que eu tinha para dizer nesse pequeno vídeo. Espero que tenham apreciado. Compartilhe com um colega de vocês. Se gostaram, dê o like para que o YouTube ofereça esse nosso canal para outras pessoas. Deem sugestões, se vocês estão gostando ou não, querem continuar que eu conte essas histórias da geodésia. E até a vista, pessoal.